Agora que eu me ajeitei, que eu vi que o armário ficou aberto. Então a gente vai ter essa microvista do meu armário, tá? Não ligue pra bagunça. Se tiver bagunçado demais pra vocês, eu acho que vocês são muito exigentes, né? Vamos abafar. Enfim. Oi, gente, depois de muito tempo, estou aqui de volta. Vim falar sobre as leituras que eu fiz no mês de agosto. Eu não fiz isso pro mês de julho, porque em julho eu li um livro só. O que é engraçado, porque geralmente a gente tá de férias, né? Em julho. Mas em agosto eu li quantos livros, gente? Cadê minha colinha? Eu li 7 livros, então foi realmente muita coisa pra contar pra vocês. O primeiro livro que eu li foi Wedding People, o famoso, que tava hypado uns meses atrás, agora eu não vejo tanta gente falando. Eu odiei, tá? Mentira, odiar é uma palavra muito forte. Eu não liguei. I couldn't care less about the story, about the characters, about everything. Ela não poderia me importar menos, porque eu achei que essa história ela ia ter um rumo e ela teve um outro rumo. Eu achei que ela seria mais séria, mais densa e ela se provou mais comédia, assim. Não que seja que a comédia seja ruim, mas porque eu tava esperando, eu acho que me fizeram propaganda enganosa e eu li achando que era pra ser isso e no fim foi uma outra coisa e me venderam como se fosse o melhor livro que eu ia ler na minha vida e foi um livro normal. Ok, gente? Então, lamento. Eu não sei quantas estrelas eu dei, eu acho que foi 3. E eu li esse livro por causa do meu psiquiatra, que na época que a gente tava conversando eu não tava muito bem da cabeça, que nem a protagonista da história. E aí ele falou, tem esse livro que eu tô lendo, Wedding People e tal. E aí eu pensei, nossa, ele tá lendo, eu vou ler também. Aí a gente vai ter uma conexão legal e tipo... Não foi dessa vez, né, PC? Mas enfim. A história vai falar sobre... Esqueci já o nome da protagonista. Vou botar aqui na tela pra vocês. A história vai falar dessa protagonista que se vê no momento da sua vida que ela não quer, ela não tem mais motivos para ficar viva, então ela decide gastar as últimas economias dela reservando um quarto num hotel caríssimo para ela cometer o ato de desviver. E meio que ela descobre que ela tá de intrusa num casamento porque era pro hotel inteiro estar reservado para o casamento de dois noivos e, e ela tá lá de intrusa e ela esbarra na noiva e a noiva fala, quem é você? De qual lado da família? Ela fala, não sou de lado nenhum, tô aqui pra me matar. E a noiva fica completamente maluca porque ela vai estragar o casamento dela se isso acontecer e blá 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 blá. E a partir daí elas desenvolvem uma amizade e vocês têm que ler o resto pra saber. Pela minha cara, não foi nem um pouco emocionante pra mim, né? Aí o próximo livro que eu li, eu até poderia mostrar pra vocês, mas ele está de suporte do meu celular. É Balada de Amor ao Vento. É um dos livros obrigatórios da FUVEST. Foi um livro muito pesado, uma leitura muito pesada. Mas eu gostei. Eu achei interessante alguns pontos. É sobre uma mulher que passa por momentos da vida cheios de dificuldade e eu acho que eu não gostaria de falar muito sobre a história porque é uma história curta, é um livro que você lê no final de semana, então quanto menos você souber antes de ler, melhor para sua leitura, pelo menos eu penso assim. Mas é interessante a gente pensar na condição feminina em outros países de língua portuguesa, né? Enfim, é uma leitura maravilhosa. Eu acho que literatura africana de língua portuguesa é um campo que as pessoas deveriam explorar mais, eu inclusa. Aí, em terceiro lugar, eu li outro livro também recomendado pelo meu psiquiatra, porque, né, eu quero muito ser a BFF do meu psiquiatra, que se chama Mau Hábito. Esse foi o meu livro favorito do ano. Eu acho que esse sim as pessoas deveriam estar comentando. É um livro curtíssimo também, mas ele é maravilhoso. Ele tem várias camadas. Ele, nossa, é incrível. É sobre uma menina trans. Acho que na década de 80, no pico no hype da heroína. Ela mora num bairro periférico e
ela se vê numa condição em que ela não pode ser ela mesma, então ela vive nesse corpo estranho, que é o corpo biológico dela. E vai contar basicamente sobre a trajetória de vida dela, ela descobrindo quem ela é, ela descobrindo o mundo LGBT, ela fazendo amizades, ela descobrindo que ela não é a única no mundo e como ela pode viver dessa forma, os primeiros amores dela, enfim, a relação dela com a família. É um livro maravilhoso. Eu favoritei, eu quero recomendar esse livro assim, para o máximo de pessoas que eu puder recomendar. Então, se você tiver um pingo de consideração por mim, você vai ler esse livro e você vai falar: nossa, Júlia, adorei a sua recomendação. O próximo livro, por incrível que pareça, tem a mesma vibe. Sou uma tola por te querer, é um livro de contos. Também é curtinho, ele também... Ah, eu esqueci de comentar, né? Mas, se eu não me engano, esses dois últimos, eles são da América Latina? Eu amo que eu vou soltando informação sem pesquisar, né? Da minha cabeça. Faz mais de um mês que eu li esses livros e eu já esqueci as informações primordiais para compartilhar aqui com vocês. Mas, enfim, são livros de contos e também LGBT, também é focado em pessoas trans. Foi muito divertido de ler, teve várias histórias que eu me conectei, teve outras histórias, assim, que eu achei... Eu não vou dizer, assim, bizarras, mas eu vou dizer criativas, nesse sentido, entende? Tipo... E eu quero agradecer muito a autora por ter apresentado Billie Holiday. Eu não conhecia. É uma cantora famosíssima de jazz. Se vocês não conhecem, escutem. Tem um conto. Ler enquanto escuta um álbum da Billie Holiday. Enfim, eu acho muito chique. Quando mistura música com a literatura, eu acho assim, de um esplendor maravilhoso. A farofa do mês foi Eclipse. Sim, eu estou lendo rumo a terminar essa saga que eu sempre fui apaixonada e eu nunca pude expor isso porque eu tinha muita vergonha na época, né? Quem não tinha vergonha de Crepúsculo em 2008, 2009? Eu não sei, eu era muito apaixonada, mas eu tive que reprimir isso em mim até eu ter coragem de comprar os livros. Isso foi assim, há muito tempo atrás, na pandemia. Mesmo comprando, eu demorei pra ler Crepúsculo, demorei pra ler Lua Nova e fiquei, tipo, anos sem ler, sem continuar. E só fui continuar esse ano lendo Eclipse. Foi uma leitura um pouco mais demorada, porque, pra quem conhece a história, se o Jacob já é chato em Lua Nova, ele é pior, 1000 vezes pior em Eclipse, né? Tem aquela famosa cena do beijo, acho que as duas cenas do beijo... Gente, Crepúsculo não é mais spoiler pra ninguém, tá? Eu vou falar. As duas cenas. A primeira é que o Jacob beija a Bella à força. E a segunda é que ela tem que implorar pra ele beijar ela. Porque ela tá preocupada com ele, não porque ela tá com vontade de beijar ele. É nojento pra caramba. Assim, é uma farofa, né? Não é pra fazer sentido. Foi escrita em 2000 e bolinha. Então, naquela época não tinha tanta importância não ser consensual, mas... Mas é estranho você ler, sei lá, quase 20 anos depois do lançamento e você ter que se deparar com umas situações bem chatas, assim, de um personagem que é chato, que é o Jacob. Eu nunca entendi as pessoas que shippavam ele com a Bella. Pra mim é o Edward, por mais que o Edward também ficou muito estranho nesse livro, ele tava muito possessivo, né? Controlador. Ai, a Bella, tipo, ela não consegue escolher. Não que ela tenha dedo podre, mas eu acho que ela não consegue escolher as pessoas, né? Porque se ela conseguisse escolher, ela escolheria um ser humano. Eu acho. Se bem que em Forks não tem opção, porque ou é o Jacob, ou é o Edward, ou é o Mike. E ninguém vai querer escolher o Mike. Coitado. Eu quero saber com quem que o Mike fica no final. É com aquela lá? Que eu já esqueci o nome? Não sei. Mas enfim, em breve eu lerei Amanhecer. Depois de falar muito da minha farofa, eu voltei para uma leitura mais cult e li O Amante, também outro livro curto. Eu acho que é por isso que eu li bastante, porque eu optei por livros mais curtos, né? Gente, eu não lembro nada da história.
Eu lembro pouquíssima coisa, porque eu li antes de dormir, e é um pouco confuso a narrativa, não segue uma ordem cronológica. É sobre uma jovem que se relaciona com um chinês, uma jovem, eu não sei se ela tá na França ou se ela tá na China. Eu tô me sentindo muito burra falando essas coisas. Eu lembro que eu não gostei da história. Eu achei parado. Enfim, é uma autora renomada. Acredito que se eu ler outros livros dela eu me acostume com a escrita. Mas não funcionou pra mim. E tá tudo bem. E por último, eu também poderia mostrar pra vocês, mas tá servindo de suporte pro meu celular. Eu li o livro de poesias chamado Nebulosas. Também tá na lista da FUVEST. Eu assisti, assim, eu não me dou muito bem com poesia, mas eu assisti uma videoaula da professora Hansen, da USP, que foi minha professora de literatura brasileira, e assim, ela é fodona, fazer o quê? Querendo ou não, ela, o pai dela era fodão, e ela dá uma aula pública para quem vai prestar o vestibular sobre esse livro. No caso, ela tá gravada, a aula tá gravada no YouTube, se você jogar a Biblioteca Brasiliana Nebulosas, eu acho que você encontra. Hansen, né? Tipo, e tem outras aulas também, mas a Hansen, ela não dá todas as aulas. Ela deu essa e ela vai dar alguma outra, acho que Caminho de Pedra ou o Cristo Cigano, acho que é o Cristo Cigano que ela vai dar aula. Enfim, é interessante. Se você for prestar vestibular, se você quer ler nebulosas, se você não entende de poesia, ela te dá todo um norte, facilita a leitura. Eu marquei bastante coisa no meu livro, eu gostei muito de ter lido, de conseguir, assim, pegar os pontos que com certeza teriam passado batidos se eu tivesse lido, feito uma maluca, né? Lido só por ler. Enfim, esses foram os livros. E eu só li mulheres esse mês. Que interessante. Eu tento consumir bastante mulher na minha vida e dessa vez foi. Mas sempre escapa, às vezes eu sempre leio alguma coisa de um homem, porque a literatura dos masculina, assim, no sentido de escrita, produzida por um homem, ela tem mais espaço, sempre teve mais espaço do que a literatura feminina. Não literatura feminina de voltado para o feminino, mas de literatura feminina produzida pela mulher. Então, por exemplo, na faculdade eu estudei muitos homens comparado às mulheres, pensando no cânone da literatura brasileira. Bizarro a diferença, e também na literatura mundial. Então eu tento, como mulher, eu tento redimir essa diferença, trazendo leituras femininas para o meu dia a dia. Eu acho que isso é uma questão importante para mim, não é uma questão que eu passe batido, que eu fale que é uma coincidência, porque ela é pensada, ela é politicamente pensada, politicamente agida, politicamente divulgada. Eu tenho esse espaço aqui para falar das minhas opiniões e do que eu consumo. Não é à toa. E eu acho que isso, de certa forma, é importante, né? Eu acabo divulgando aí para vocês alguns livros escritos por mulheres. Quem sabe vocês se interessem, vocês leem e possa mudar um pouco a perspectiva de vocês perante a sociedade, ou só para agradar. Não sei. Às vezes é isso, às vezes eu tô falando besteira, mas fazer o que? Eu sou só uma garota, mentira. Eu sou só uma mulher de 25 anos, a gente tem que crescer uma hora e parar de nos chamar de garota. Começar a aceitar que a gente é mulher, né? Antes de ir embora, eu vou falar das minhas leituras atuais. Eu tô lendo O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. A autora é um pouco polêmica, mas o livro é interessante. É basicamente voltado pro público feminino estadunidense, mas ainda assim é interessante como nós do Ocidente costumamos consumir a cultura estadunidense. É interessante a gente ler e pensar em nós mesmas, né?
esse livro aqui vai comentar sobre como as imagens da beleza são usadas contra as mulheres. Então, o que é beleza? O mito da beleza no sentido de, porque a mulher tem que ser bonita, mas isso é um mito, porque a mulher tem que ser magra, porque a mulher tem que usar roupas assim, mas também não pode usar roupa assado, e etc. Enfim, ela fala bastante de vários pontos. Os pontos que ela fala é o trabalho, a cultura, a religião, sexo, fome e violência. E eu tô na parte da religião, tô achando super interessante. Eu tô lendo esse livro e pensando assim, cara, por que que a gente... Por que que eu passo maquiagem, né? Por que que a gente aceita essas coisas? Mas é um pouco polêmico, porque tudo acaba sendo um ato político e você não, às vezes não consegue desvincular aquilo que é vontade sua própria do que aquilo que impõe em você de uma forma tão natural que você não percebe que é imposto. Lacrei. E por último, eu tô lendo no meu Kindle um livro, faz muito tempo que eu tô lendo esse livro, inclusive, que se chama Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Esse aqui eu tô lendo antes de dormir, então não tem previsão pra terminar. Não sei quando eu vou terminar, mas finalmente ele tá mais legal. Porque, enfim, teve uma época que ele tava bem hypado e as pessoas falavam bem, mas depois teve uma época que eu vi as pessoas falando mal. Mas eu tô gostando. É um livro gostosinho de ler. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Perdão qualquer coisa, vamos conversando aí nos comentários e até um próximo vídeo.